Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Loiane. Eu gostaria de apresentar qual é o meu lugar de fala. Eu sou psicóloga, eu atuo em um hospital geral e também tenho uma parte acadêmica, né? Sou especialista em psicologia da saúde, especialista em psicoterapia sistêmica e de familiar e de casal. Também sou especialista em obesidade, sou mestre em psicologia da saúde e doutoranda em ensino em saúde pela Unicamp. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu espero que seja produtivo esse nosso encontro. E assim, queria dizer para vocês que a forma de método que eu escolhi para apresentar a nossa conversa de hoje é um método conhecido como PET-Acutia. Vocês devem estar falando, nossa, o que que é isso, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. O método PET-Acutia, ele foi desenvolvido lá no Japão, né, por dois arquitetos, que eles imaginavam assim, que quando a gente fala de algo que a gente gosta, a gente tem uma tendência a empolgar, né, a falar bastante coisa e não ser tão objetivos e claros. Então, a ideia do PET-Acutia, se a gente for traduzir para o português, né, o que significa isso no Japão, é uma conversa rápida, né, então é um bate-papo. Então, o intuito de trazer o PET Acute é que eu não me estenda, porque eu adoro falar sobre obesidade, sobre essa parte dos estigmas. Então, a ideia é que eu não me estenda e que eu consiga trazer para vocês uma conversa mais objetiva, mais clara, e que a gente consiga fazer disso algo produtivo. Então, eu vou apresentar para vocês, né, os meus slides, e o formato do PET Acutia é basicamente assim, 20-20. Então, são 20 apresentações, 20 slides, e a ideia é que você demore, né, assim, consiga apresentar esses slides em 20 segundos. Então, rapidinho a gente termina a nossa aula. Então, são 20 slides e 20 segundos. Não sei se eu vou conseguir ser exatamente como é o método PET Acutia, mas eu me esforcei para isso. Então, espero que vocês gostem da apresentação. E uma coisa que é a sugestão do método é que ele que seja usado bastante imagens, para que isso também amplie e facilite o processo de compreensão e de entendimento da aula, da conversa. Tá bom? Vou aqui apresentar para vocês. Então, pessoal, né, o intuito dessa nossa conversa é falar sobre os estigmas e a obesidade. Né? Qual que é o papel dos profissionais de saúde no cuidado a esses pacientes? Então, ao final dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, é importante que vocês consigam refletir um pouco mais né, sobre os impactos do estigma e as questões culturais que permeiam a obesidade, e que também seja possível a ampliação das percepções acerca do papel dos profissionais de saúde nesse contexto, né? O papel de cada um de vocês nesse contexto da obesidade. Então, eu quero começar fazendo algumas provocações, né? Quando a gente começa a pensar na possibilidade dos estigmas, isso significa que nós estamos partindo de algum padrão, né? Então, nós estamos falando de algo que existe e que permeia algo normal, algo padronizado, né? Se existe um estigma direcionado a alguém, é porque nós estamos partindo de algum lugar, de algum padrão. E aí, a minha primeira provocação dessa nossa conversa é: o que é normalidade? O que a gente pode dizer que é normal dentro da nossa sociedade, dentro das nossas relações, né? Enquanto sociedade, enquanto profissional de saúde, o que a gente pode pensar que é algo que a gente pode dizer que é normal? Então, a gente pode refletir sobre várias coisas em relação à normalidade. Então, a gente pode ir para uma vertente de pensar que a normalidade é a ausência de doenças. Então, se não existe doença, esse indivíduo é alguém normal. Só que se a gente for refletir, né, ao longo desse processo da nossa história, a gente vai ver figuras super importantes que desenvolveram, né, na parte artística, na parte tecnológica, enfim, pessoas que foram super importantes para o nosso desenvolvimento e que não tinham um padrão normal, né, uma ausência de uma doença. Então, não dá para a gente simplificar que a normalidade é simplesmente uma ausência de doença. E quando a gente evolui nessas reflexões, a gente pode chegar numa reflexão importante de que o que é normal é um padrão idealizado, né? Então, nós somos normais a partir do momento em que a gente tem algo normalizado, ou seja, nós temos uma sociedade que nos dita regras sobre o que é ideal, né? E a partir disso a gente tem uma perspectiva do que está dentro e do que está fora desses padrões.
E aí eu achei bem interessante uma imagem que eu compartilho aqui com vocês, que é uma imagem sobre qual que é o padrão de beleza das mulheres em vários lugares, né, em vários países do mundo, enfim. E eu achei bem interessante que o padrão de beleza das mulheres não é algo igual em todos os lugares do mundo. Então, isso já começa a nos dizer que é um pouco difícil pensar no que é o ideal quando nós pensamos no quanto a gente é único e somos complexos e temos visões muito diferentes. Então, não dá para a gente entender a normalidade como algo ideal, porque o que pode ser ideal para mim, pode ser que não seja para vocês. Então, não dá para a gente pensar em algo, né, que o padrão de normalidade seja algo ideal, porque isso é muito simplista, né? Nós somos muito diferentes entre nós, e o que pode ser ideal para mim pode ser que não funcione para vocês. E aí a gente evolui a nossa reflexão para começar a pensar sobre o que é o normal dentro de uma visão estatística, ou seja, aquilo que a gente mais vê é aquilo que é normal. Então, né, quando a gente observa essas imagens, ou seja, o que está na curva lá em cima, o que a gente mais observa? Então, isso é o mais normal, né? Isso é o padrão. Então, só que né, pensando por isso, a gente vai começar a excluir muitas pessoas, né? Então, se a gente começa a partir do princípio estatístico, ou seja, a gente vê o que é normal, aquilo que mais aparece, isso também é uma forma de excluir as pessoas e de trazer uma visão muito simplista do que é o indivíduo. Mas também podemos pensar sobre isso, né? Pensar que talvez o normal seja aquilo que mais aparece, aquilo que a gente mais vê no nosso dia a dia. Ou a gente pode pensar que normal é aquilo que está dentro de uma questão dos critérios do diagnóstico, né? A gente usa hoje até o DSM já está desatualizado, tem o DSM-6, né? Mas que ainda não está tão difundido. A gente tem difundido o DSM-5, que ele é, né, o manual dos diagnósticos de saúde mental, né? Os diagnósticos de doenças mentais. E aí a gente começa a pensar com tantas coisas complexas em que a gente vive como sociedade, né? O tanto que a sociedade tem vivenciado momentos difíceis e dolorosos, né? Isso está abrindo margem a muitas e muitas patologias, né? Quanto mais a gente observa, né, o sofrimento humano, quanto mais a gente observa, né, as doenças, né, humanas, mentais ou de caráter fisiológicos, a gente observa que isso vai abrindo ainda mais espaço para adoecimento, para problemas de saúde, né? E aí, como a gente consegue se observar nesse contexto, né? Então, como é que eu consigo dizer que normal é aquilo que não está diagnosticado, que não está dentro de um critério? E aí a gente evolui também para um contexto em que a Organização Mundial de Saúde nos traz, né? Que a normalidade é o completo bem-estar físico, emocional, né, social, né? Então, o nosso espiritual hoje em dia, né? Então, a gente consegue imaginar que o nosso bem-estar é o completo bem-estar, né? A saúde é o completo bem-estar físico, emocional, social, espiritual. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês que aí estão me assistindo, quem aqui está com o bem-estar completo, físico, emocional, social, espiritual? É muito difícil a gente conseguir pensar nessa gama de possibilidades, né? Nós estamos em completo bem-estar, como a Organização Mundial de Saúde diz e preconiza o que é saúde, o que a gente pode pensar que é a normalidade, né? A gente é saudável e a gente tem esse completo bem-estar. E aí nós entramos num momento muito importante da nossa conversa, em que nós refletimos sobre essa promessa que nos foi feita enquanto seres sociais, né? Nos prometeram uma felicidade, né? De que o futuro prometia uma qualidade de vida maior, né? Em que a gente pudesse estar mais conectados com as pessoas, com as redes sociais, com tudo que desenvolveu enquanto tecnologia, em que a gente tivesse, né, toda a tecnologia a nosso favor nas atividades domésticas e a gente tivesse mais tempo, né, com a questão do transporte, que a gente conseguisse se conectar em vários lugares ao mesmo tempo, e chegar mais rápido onde a gente gostaria, através do avião, através dos carros. Mas o que a gente observa, né? Que hoje a gente está consumido, né, por tudo isso, né? A gente está cada vez mais com mais tarefas, cumprindo papéis, e a gente começa também a pensar
nesse adoecimento de uma forma geral, né? Então, assim, a gente foi nos feita uma promessa de felicidade, de que o futuro nos esperaria com muitas, né, facilidades, enfim, e hoje a gente vê o quanto que existe, né, o quanto que tudo isso também traz um outro lado da questão. Então, a gente vê a desigualdade no mundo, né, o quanto que existe, especialmente no nosso país, né, uma questão de pobreza e de riqueza muito bem determinados, né, e a gente vê também, por outro lado, o quanto que as tecnologias e toda essa parte, né, de redes sociais também veio para nos conectar, mas que veio para transformar algo que era muito positivo em compulsões por tecnologias, independência por internet, né, hoje existem até clínicas de internação para pessoas que são viciadas em jogos, em tecnologia. Então, assim, todas essas promessas, a gente começa a refletir que talvez tudo isso que a gente conseguiu desenvolver enquanto sociedade, né, enquanto seres humanos, a gente não conseguiu encontrar ainda esse caminho, né, do equilíbrio, de como usar tudo isso a nosso favor. E aí a gente percebe, né, que nós todos vivemos um fascínio para o rápido, a velocidade, né? Então, a gente não conseguiu usar tudo isso a nosso favor, porque a gente está o tempo todo querendo ir mais rápido, né? Então, a gente está aqui nesse processo de conversar um pouquinho, refletir um pouco sobre essas questões, mas a gente ainda não entendeu que a gente está sempre querendo ir mais rápido, que a gente quer conseguir alcançar as coisas mais rápido, e essas coisas, as facilidades que nos foram existentes, também nos fizeram, o carro fez com que a gente chegasse mais rápido, mas aumentou muito a incidência né, de violência no trânsito, né, de acidentes, de óbitos a partir disso. Então, a gente tem um fascínio por isso, pela velocidade, por cada vez mais estarmos a um passo à frente de tudo isso. E isso nos faz refletir que nós temos, né, mundos muito diferentes também. Todos esses desafios, né, do fascínio da velocidade, né, dos múltiplos mundos, tudo isso são desafios que nós enfrentamos, né? Enquanto a gente vê, por um lado, né, o caminho da obesidade, né, dos fast foods, dessa alimentação não saudável, a gente vê um caminho da pobreza, da desigualdade, né? Então, são múltiplos mundos, múltiplas necessidades, né? Nós não podemos discutir sobre essa questão em saúde e não trazer essa visão social de tudo isso, né? Como a gente vai cuidar das pessoas, né? Falar sobre os cuidados em saúde, se as pessoas estão hoje vivenciando, né, no nosso país, especialmente, né, a pobreza extrema, as pessoas, como é que nós vamos cuidar das pessoas sem olhar para a questão social em que a gente vive, né? Nós vivemos em múltiplos mundos, em múltiplas necessidades, e aí a gente começa a pensar como cuidar dessas pessoas, né? Como pedir para que elas se alimentem de forma mais saudável, se elas não estão conseguindo ter acesso às coisas básicas, né? As questões, né? As questões básicas que elas precisam de sobrevivência, né? Então, acho que tudo isso é importante. E eu queria trazer, né, junto a essa reflexão, um autor que eu gosto bastante, que é o Bauman. Ele traz uma reflexão sobre a nossa sociedade, né? Ele diz que um dos grandes impactos para que a gente veja essa realidade, né? Ou seja, a gente consiga olhar para a nossa sociedade como uma sociedade em sofrimento, né? E ele traz uma sociedade líquida, porque nós vivemos com o desejo de consumir. Então, o que acontece, na verdade, é que a gente nunca está no momento, no aqui e agora. A gente está sempre esperando aquilo que a gente vai conquistar a partir desse momento. Então, talvez vocês nem estejam mais observando as nossas reflexões. Talvez vocês estejam pensando que horas vai acabar a aula para vocês fazerem outra coisa a partir disso. Então, o Bauman diz, né, ele traz nas suas reflexões, né, sobre a sociedade líquida, né, no livro O Amor Líquido, que a sociedade ela se mantém a partir do momento em que existe a necessidade e a promessa de ser feliz. Então, a gente espera, né, comprar e consumir para que a gente consiga, de fato, ser feliz. Então, enquanto existe a esperança de que a gente vai consumir, vai comprar, vai possuir outras coisas, existe a esperança de que a gente vai ser feliz. Então, ele acredita que, né, resumindo isso de uma forma mais clara, que a gente não é feliz
pelas coisas que a gente já conquistou enquanto sociedade, enquanto pessoa. A gente é feliz porque a gente acredita que a gente quer algo a mais. Então, assim, eu estou com a minha vida hoje, com as coisas que eu conquistei hoje, e a gente aguarda que as outras coisas que a gente vai desejar. E a gente esquece de entender que o processo e de ficar feliz por aquilo que a gente já conquistou, né? Então, acho que essa é uma questão importante, né, que o Bauman traz sobre a nossa sociedade líquida, né? Nós estamos sempre esperando o próximo momento, né? Nós estamos sempre na sala de espera da vida, né? Aguardando as coisas que estão por vir. E poucas vezes a gente consegue usufruir desse momento de agora. E aí eu digo para vocês, né, num ponto importante. E o profissional de saúde diante de tudo isso que a gente conversou, né, de uma sociedade que, ao mesmo tempo, preconiza padrões, né, do que é normal, do que não é normal, do que é saudável, do que não é saudável, né, dentro de questões sociais, questões culturais, e aonde a gente fica enquanto profissional de saúde diante de tudo isso, né, pensando nos nossos pacientes, pensando na gente fazendo parte, né, desse cuidado, como é que a gente se coloca diante de tudo isso? Né? E aí a gente traz uma reflexão importante, né? A nossa conversa hoje não tem o intuito de trazer nenhum tipo de receita de bolo, porque isso não funciona, né? Como eu disse para vocês, o que pode ser ideal para mim pode ser que não funcione para vocês. Mas a gente pode, né, se apegar a algumas literaturas e alguns autores que trazem reflexões bem interessantes sobre o caminho do nosso cuidado enquanto profissional de saúde. Como a gente pode conduzir esse cuidado para que a gente promova algo, né, cada vez melhor, em que a gente cuide mais das pessoas. E aí a gente tem um autor da psicologia positiva, o Sigmund, que ele traz uma reflexão importante sobre o que a gente pode pensar em relação assim, não dá mais para a gente estudar, para a gente se debruçar sobre o sofrimento humano, né? O que adoece as pessoas. Isso tudo que eu conversei com vocês, a gente já sabe enquanto sociedade, né? De que a gente vive uma sociedade de consumo e que a gente vive uma sociedade que tem adoecido. Mas o que a gente pode fazer para que isso se transforme? Né? E ele traz umas reflexões interessantes sobre a psicologia positiva. Né? A psicologia positiva ela traz uma visão de que a gente precisa começar a olhar nos indivíduos o que eles têm, o aspecto saudável dessas pessoas, né? O que protegem as pessoas, né? E o que nos protege são questões, assim, muito simples do dia a dia, né? O sentimento de inclusão social, ou seja, a gente sentir que a gente pertence a algum lugar, que a gente pertence a um grupo, de que a gente consegue ter, por exemplo, uma unidade de saúde que pode cuidar da gente no nosso ser integral, com todas as nossas complexidades. Então, a inclusão social é um aspecto protetivo, né? O suporte social, ou seja, as pessoas, tem uma pesquisa super famosa, que agora está muito em alta, né, essa pesquisa, que ela foi feita em Harvard, e ela acompanhou as pessoas desde elas estavam lá, adolescentes, adultos, até o envelhecimento. E eles, é um estudo longitudinal, e eles investigaram o que realmente é importante, né, o que é importante na vida das pessoas. E eles entenderam e descobriram nessa pesquisa que o que é importante não é o dinheiro, não é as coisas que você conquista em questões materiais. O que realmente importa na vida é quem você tem na vida para contar. Né? Então, a rede, o suporte social é algo extremamente importante, em que a gente precisa observar nos nossos pacientes, de forma geral, nos nossos pacientes obesos, né? Qual que é a rede deles? Eles têm com quem contar? A gente, enquanto profissional de saúde, é alguém que eles podem contar? Nós fazemos parte dessa rede que inclui, dessa rede que cuida de forma integral. Então, isso é um aspecto bem importante dentro da questão protetiva. Né? A questão da resiliência, né? Que é essa capacidade de conseguir vivenciar as adversidades, os sofrimentos e crescer a partir disso, né? Então, isso é um aspecto importante para que a gente consiga observar nos nossos pacientes e estimulá-los, né, a desenvolver resiliência. O exercício físico, né? A gente tem uma visão, quando a gente fala dos pacientes obesos, de que o exercício físico é algo para o corpo, mas não é. Né? O exercício físico está mais comprovado que ele também é super importante para a questão emocional. Né? É como se a gente conectasse o nosso corpo, né? E que a hora que a gente sai para fazer o exercício físico, a gente está em contato com a natureza, muitas vezes, se a gente for fazer ao ar livre, a gente consegue transcender essa conexão.
do nosso corpo com o ambiente. Então, está mais comprovado que o exercício físico promove bem-estar, promove qualidade de vida. E já caminhando para o final, né, eu me comprometi a fazer esse método, né, então trazer uma conversa mais sucinta, eu gostaria de trazer para vocês um autor que eu gosto bastante e que traz uma visão bacana sobre cuidado, né, e sobre as relações humanas, que é o Rosenberg. Ele traz uma reflexão sobre a comunicação não violenta, né, então ele traz uma visão de que a gente consegue, através né, dessa questão da comunicação não violenta, promover espaços com o outro de crescimento, né? Então, ele traz que, quando a gente consegue promover uma comunicação não violenta, a gente consegue ouvir o outro, mas também consegue que o outro nos escute e que a gente construa um espaço, né, saudável. E aí, aqui eu quero ampliar essa reflexão. Eu quero trazer essa reflexão para quem nós somos enquanto profissionais de saúde. Será que a gente consegue, de fato, se livrar desses padrões que eu vim trazendo na reflexão, né? Ou seja, será que a gente consegue se livrar de tudo isso que a sociedade nos impõe, que são os padrões de beleza, de consumo, quando a gente atende os nossos pacientes? Será que a gente não traz muito do que é nosso, do que é verdade para a gente para os nossos atendimentos? E até vou para além disso, né? Pensando nos atendimentos, mas pensando até às vezes na relação com a equipe. Será que a gente não está o tempo todo só nos observando as nossas necessidades, o que é importante para a gente, e deixando de pensar que a gente passa a maior parte da nossa vida com aquelas pessoas, e que esse ambiente pode ser um ambiente melhor se a gente começar a mudar as nossas relações com as pessoas, a aprender a nos comunicar melhor com as pessoas, né? Com os nossos colegas de trabalho, né, com os nossos pacientes. Então, acho que é importante pensar nisso, assim, a comunicação violenta, ela traz uma reflexão bem bacana, e aí é minha última apresentação, né, meu último slide, que eu gosto muito desse autor. Ele traz uma reflexão bem simples sobre do que a gente está conversando sobre a comunicação não violenta. Diz o seguinte: o mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. Se ele hoje é impiedoso, é porque nossas atitudes o tornaram assim. Se mudarmos a nós mesmos, podemos mudar o mundo, e essa mudança começará por nossa linguagem e nossos métodos de comunicação. A comunicação não violenta é um primeiro passo significativo para mudarmos nossa comunicação e criarmos um mundo mais compassivo. Então, é isso, assim, né? Eu gostaria de finalizar essa nossa conversa. Como eu disse para vocês, não estou prometendo milagres, né? Nem receitas de bolo. O intuito é que a gente comece a entender que como a gente está, como a gente observa o mundo, isso impacta como a gente trata as pessoas. E isso tem a ver com o que a gente tem como padrão de normalidade, né? Enquanto a gente não desconstruir essas percepções, a gente não desconstruir essas coisas que foram ensinadas para a gente enquanto sociedade, e entender, né, que o ser humano é complexo, ele tem individualidades, ele possui questões sociais, ele possui a própria história de vida dele, né, de tudo que ele viveu para chegar até aqui. Quem é essa pessoa que a gente está atendendo? Né? O que ela viveu, né, já para, né, quantas coisas ela já passou para ela chegar e ser essa pessoa que ela é? Né? Então, assim, acho que é interessante a gente pensar sobre isso, né? As pessoas, elas possuem uma história, né? E muitas vezes de sofrimento, de dificuldades, e a gente só consegue ver um recorte disso, a hora que a gente só cuida da obesidade em si. Se a gente cuidar só da obesidade, a gente não vai conseguir olhar para tudo que é o indivíduo, para todas as suas complexidades. E nós vamos ser mais uma pessoa da sociedade julgando, né, esse indivíduo. E vamos deixar isso para a sociedade fazer, né? Nós, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos ter uma visão diferente, cuidar de uma forma mais integral, mais humanizada, para que a gente consiga, de fato, alcançar essas pessoas, né? A adesão dos pacientes aumenta, isso está mais que comprovado na literatura, que a adesão aumenta a partir de que o paciente sente pertencendo, né? Sente que construiu uma relação de vínculo com aquela equipe, que confia naquela equipe. Isso não é por acaso, é porque nós somos humanos, né? E essa nossa capacidade de conexão com as pessoas é que pode fazer, né, o cuidado acontecer e a transformação acontecer. Gente, aqui tá algumas referências, né? Então, assim, eu me coloco à disposição, né, para a gente conversar. Eu vou deixar aqui disponibilizado, né, junto ao material dessa aula,
o meu e-mail, assim, para que vocês também, se precisarem de alguma coisa, possam me comunicar. Um grande prazer estar com vocês, eu espero que tenha sido proveitoso esse nosso momento. Um beijo e até mais.